Hoje vamos falar um pouco mais sobre as eleições da Argentina, que finalizou nesse domingo agora, dia 19 de novembro. Vamos falar também um pouco dessa relação comercial entre Brasil e Argentina, se vai ter algum impacto a princípio, e também de algumas empresas que estão expostas à Argentina. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Então vamos começar aqui falando das eleições na Argentina. Finalizou agora o segundo turno no domingo, dia 19 de novembro, e o candidato aí da ultradireita acabou levando aí a cadeira de presidente da Argentina. Vamos entender um pouco mais quais são as principais aí visões desse candidato e como elas podem refletir na questão da economia argentina e principalmente aí nessa relação comercial com o Brasil. Então, o candidato aí da extrema direita acabou vencendo as eleições na Argentina no segundo turno. A Argentina, que nós sabemos que vive momentos bem ruins, então o país está num cenário muito desagradável na questão principalmente de estrutura econômica, na parte de desemprego, inflação. Então a Argentina ela vem aí nos últimos anos, nas últimas décadas praticamente, cerca de muitas recessões aí que vem fazendo com que a população, com que o povo não consiga realmente evoluir e prosperar. Afinal de contas, aí essas consequências são através da gestão do país, o que ocasionou realmente nesse cenário desagradável. Então, as eleições finalizaram agora no domingo, dia 19, segundo turno, e o candidato que ganhou, ele tem algumas visões um pouco mais extremistas, quando nós olhamos ali do lado mais liberal da parte econômica. Então ele tem uma visão na parte principalmente ali de privatizações, ele que tem a ideia de praticamente privatizar todas as empresas aí da Argentina. Então ele tem aí como principal meta aí dentro da sua campanha política fazer essa privatização de todas as estatais argentinas. Nós sabemos que a privatização, quando ela é feita de forma a integrar realmente ali o consumo ou em fazer com que o serviço seja melhorado, ele é fundamental. Então ele tem essa visão de deixar o Estado ali, a máquina pública basicamente mais enxuta, deixando ali as empresas ali estatais hoje privatizadas, onde ele vai conseguir melhorar a parte ali, principalmente da parte da gestão, quando nós falamos da economia argentina. É uma visão bem radical realmente de trazer aí toda a privatização das estatais. O que pode acontecer é que ele privatize os principais aí empresas estatais argentinas, que deve ajudar também na parte da melhoria da economia. Outra questão que ele tem também é a parte da dolarização completa do país. Então hoje a Argentina ela tem a moeda dela, que é o peso argentino, ele tem essa visão aí de dolarizar toda a economia e a princípio extinguir ou acabar com a moeda. Quando nós falamos de dolarização, temos que entender um pouco mais da parte da estrutura. Então essa parte de ofertar a dolarização da economia argentina pode levar um pouco mais de estudos aí com relação à parte econômica. Segundo eles, seria isso o controle da inflação. Inflação, na verdade, que nós sabemos que é um dos pré-requisitos para você que é investidor, entender um pouco mais de como você consegue, no longo prazo, principalmente, ganhar da inflação. Hoje nós sabemos que para você que investe, seja em ações, seja em fundos imobiliários, seja em outros tipos de ativos, você tem que praticamente entender dois cenários básicos globais. A inflação ela sempre vai existir. E outras coisas que vão vir também junto com ela são as crises. Então, se você entender que as crises elas são inevitáveis e a inflação ela faz parte realmente da sua rotina, você vai começar a direcionar ativos de valor para você gerar valor. O que acontece muito hoje na Argentina é que ela perdeu o controle da inflação. Então, a inflação está bem alta na Argentina e isso impacta diretamente ali a renda do consumidor, a renda do trabalhador. O empresário principalmente não consegue fazer os investimentos que necessita. Então, para você que é investidor, para você que é investidora, para você prosperar realmente tem que entender. A inflação ela vai fazer parte, ela não vai acabar. O que tem que entender é que quando você tem ali o controle sobre ela, quando você consegue ter ganhos acima dela, no longo prazo você consegue rentabilizar os seus ativos. Agora, na questão da Argentina, é um trabalho mais estrutural, principalmente na questão ali de moeda realmente.
ele tem essa razão, mas ainda tem que entender um pouco mais se vai fazer sentido dolarizar toda a economia argentina. E também ele poderia aí abolir o Banco Central argentino. Na verdade, o Banco Central hoje ele tem um papel mais ali de controle monetário e também da parte fiscal, né? Basicamente, ele controla os gastos ou tenta equilibrar os gastos de um país. Então, basicamente, se você entender um pouco mais de estrutura econômica, você vai ver que reflete basicamente ali no seu dia a dia. Então, é aquela coisa, se você ganha 5 mil reais por mês e gasta 6 mil, você vai estar num déficit comercial, logo você vai ter um problema sério à frente. Então, basicamente, o Banco Central ele faz esse controle, né? Ele vê ali os gastos do governo, ele vê a questão de consumo do governo, principalmente na parte que não demanda muito essencial, ele tenta fazer esse equilíbrio. Então, quanto mais arrecadação, menos custo, menos gastos, na verdade, você consegue ter um equilíbrio. E o Banco Central tem esse papel monetário de garantir esse equilíbrio fiscal dos países aí. Então, essas medidas da Argentina, basicamente, elas têm ali, são interessantes, só que tem que entender também a parte da execução, se vai ser fácil de executar. Hoje a economia argentina, então, ela vive momentos ruins, a inflação está muito alta, na casa aí de 142% nos últimos 12 meses, é um desafio enorme a parte da inflação da Argentina, porque a inflação ela é algo que você não consegue enxergar no seu dia a dia. Se você tem realmente uma renda até alta, vamos supor, se você tem uma renda de 10 mil reais e você consegue pagar tudo aquilo que você tem de custo fixo, ainda sobra um valor, você não enxerga a inflação. Mas se você não entender isso, no longo prazo ela vai corroer todo o seu rendimento que você tem hoje. Então, por isso que eu sempre reforço, quando você tem um pouco mais de entendimento sobre a parte de investimento, você vai ver que quando você tem ganhos acima da inflação, no longo prazo você consegue realmente rentabilizar e é onde tem a prosperidade. Se você não entender isso, mesmo você ganhando hoje 10, 20, 30 mil reais, no longo prazo você vai ter ali, até ganhando o valor que você ganha hoje, mas o que você compraria hoje, no futuro, você não vai conseguir porque a inflação ela acabou corroendo toda a sua parte de receita. Então a inflação hoje na Argentina seria aí o principal ponto a atingir, a trabalhar e a cuidar para que realmente aí os próximos passos da economia argentina consiga ter melhores resultados. E quando nós falamos aí de relação Brasil e Argentina, é interessante que o Brasil ele consegue fazer boas exportações para a Argentina. Então, se a gente pegar hoje dos países que têm participação nas exportações do Brasil, nós temos a China, que é o primeiro, depois tem Estados Unidos e o terceiro seria a Argentina. Então, a Argentina aí está entre os 3 principais países onde o Brasil acumula, né, as exportações aqui. Então, se a gente pegar essa tabela aqui é interessante, você vê que na Argentina aqui o Brasil exportou 14 bilhões, aqui está em dólares, 14 bilhões em dólares. Ele fez uma importação de 10 bi e o saldo positivo aqui de 4 bi 700. Então, nós exportamos mais para a Argentina do que importamos. Interessante essa balança comercial aqui para você ter uma noção de como acontece aí essas transações entre os países. Então, Brasil e Argentina têm boas relações comerciais, eu acredito, por questões de ideologia política, talvez isso não seja afetado na parte comercial, porque Brasil e Argentina sempre tiveram boas relações aí comerciais. E tem também essa notícia interessante sobre o risco Brasil, que atingiu aí o menor patamar nos últimos 3 anos. Só para a gente entender, esse indicador de risco Brasil reflete a visão global sobre o país. Então, o Brasil aí vem melhorando a sua parte estrutural, principalmente do controle na inflação e a questão das taxas de juros. Então, esses fatores econômicos favorecem a esse bom indicador de risco Brasil, que vai atrair muitos investimentos para o país, principalmente quando nós olhamos para a parte de investimentos em renda variável, em bolsa, títulos. Então, o investidor, quando ele vê um país um pouco mais seguro nas questões ali dos pilares econômicos, na parte fiscal, parte de inflação e taxa de juros, ele começa a aportar mais nos países. Então, o Brasil deve atrair bons investimentos aí. Então, é o menor patamar em 34 meses, quase 3 anos e meio desse fator de risco Brasil. Isso demonstra aí que o Brasil vem melhorando
a sua parte estrutural. Então 2021 em fevereiro atingiu lá o menor nível e agora em novembro, dia 17 de novembro de 2023, agora atingimos aí 157 pontos de menor fator de risco. Só para a gente entender aqui de forma bem ilustrativa, nos últimos 5 anos aqui, se a gente pegar a pontuação, quanto menor a pontuação melhor. Então hoje nós estamos aqui em 157 pontos. A gente pegar no ano passado, em novembro de 2022, nós tínhamos 261 pontos. Então vem aí uma evolução interessante nessa parte aí econômica brasileira. Então taxa de juros caindo, inflação sob controle, PIB aí tendo boas perspectivas de crescimento, fazem com que esse risco Brasil diminua e atraia também mais investimentos. E para finalizar, tem aqui 3 ações da Bolsa de Valores que elas têm exposição na sua receita na Argentina. Eu olhando aqui, dei uma estudada antes nas empresas e vejo que a princípio não há nada que possa afetar diretamente ou impactar de forma bem relevante os resultados da companhia. Nós temos aqui a Ambev, que tem uma participação aí de cerca de 8 a 9% das receitas delas na Argentina. Tem também a CVC, que está num problema maiorzinho de alavancagem. Então a CVC tem ali uma questão maior de alavancagem, então a exposição até grande, de 15 a 16%. Então a CVC pode sim, na questão mais da alavancagem, ser afetada. A Ambev vejo como uma empresa mais sólida nessa questão de participação ali na Argentina. Tem também a Minerva, que é a parte ali de proteína animal, tem participação de 10%, depois tem os Minas também com 5% das receitas expostas à Argentina, e a Marco Polo com 8%. Então eu vejo aqui das empresas a CVC estaria um pouco mais ali prejudicada a princípio, mas principalmente pela questão da alavancagem hoje da CVC, que é maior em relação às demais empresas que têm exposição à Argentina. Então hoje falamos um pouco mais aí sobre essas questões das eleições na Argentina, entendemos um pouco mais sobre essa visão de comércio entre Brasil e Argentina, e as empresas hoje que têm a exposição das receitas na Argentina, a princípio o impacto não vai ser tão relevante nos seus resultados. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Nos encontramos nos próximos vídeos. Até mais!